Olá a todos, mais um vídeo do nosso canal, sou o professor Mário. Uma das imagens mais eloquentes das seduções do mundo está na Odisseia de Homero, quando Ulisses tem de passar pelo desfiladeiro das sereias. Assim começa o nosso artigo ou texto chamado As Seduções do Mundo e o Sentido da Vida, que nós vamos analisar hoje, certo? Então nós evocamos aqui uma passagem da Odisseia em que Ulisses, tendo saído da ilha de Circe, tem de passar por um desfiladeiro onde se encontram as sereias e, aliás, sereias que não são as sereias que nós imaginamos ou como nós imaginamos hoje, não são aqueles seres necessariamente aquáticos, mas elas têm asas, certo? Então elas são muito parecidas com as arpias ali, pelo menos em como detalhado por Homero, tá? Então não imaginemos aquelas sereias necessariamente aquáticas, elas estão ali, né, à beira de um desfiladeiro que passa pela água, sim, onde estão navegando. Então Ulisses e seus marujos, tá? Mas elas não são aqueles seres meio peixe, meio mulher, tá? Então, bem, nós vamos usar esse episódio aqui para nós refletirmos, então, sobre essa questão das seduções do mundo. Essa imagem, ou essa passagem, tende a ser analisada assim, e rende bastante se assim analisada. Todos conhecem o mito em alguma medida. As sereias são seres mitológicos, híbridos, certo? Misturados, mistura de humano com animal, entendem? Cujo canto seduz os marinheiros e os atrai para a morte no mar. Tá? Isso sim, elas têm um canto. Elas são cantoras, tá? Que atraem os marinheiros para o mar. Entendam a imagem, imaginem isso, inclusive. Para entender a imagem, primeiro, levem ou usem a imaginação, senão não vai ser possível, e tentem detalhar essa imagem. Um mar, o largo mar, um barco, os marujos ali, a singrar o mar, a cortar o mar, certo? Os desfiladeiros de pedra, certo? E as sereias ali, então, com o seu canto, certo? Canto que seduz, entendam? Mas seduz, claro, há algo de mágico ali, tá? Vamos lá. Assim as seduções do mundo. Assim são as seduções do mundo. Ouvimos seu canto e se nos deixarmos atrair, podemos perder muito. Os bens, a honra, até a vida. Até a vida, certo? Algumas seduções que nos levam a lugares perigosos, isso num sentido tanto literal quanto figurado, certo? Como se diz hoje em dia na gíria, para uma ruim, e nós podemos perder muito nisso, sendo seduzidos por algum prazer, e nós vamos entrar nisso, algum prazer ou alguma promessa, às vezes, de prazer. Às vezes nós nem chegamos a obter o tal prazer, mas a mera promessa nos seduz, tá? E nós vamos parar num lugar ruim, que nós não queríamos, tá? E é isso que é uma sedução. Se fosse algo realmente prazeroso e idôneo, não seria uma sedução. A palavra sedução quer dizer uma atração que é enganosa, que existe um componente enganoso, que possui em si um componente enganoso. Vamos lá. Todas as seduções e tentações que nos ocorrem surgem sob disfarce de algum prazer prometido. Mas, assim como as sereias, podemos ver que o tal prazer nunca é puro prazer, mas um híbrido de prazer e malícia. Porque isso não é o prazer simples de comprar um sorvete e degustar, que pode ser extremamente inocente, tá? Claro, se for uma compulsão, não é tão inocente assim. A pessoa pode até contrair alguma espécie de doença disso, de comer muito sorvete. Mas se for um sorvete na semana, que a pessoa tome, bem, é um prazer mais ou menos inocente. A sedução não é isso. Sempre há uma espécie de malícia. Eu vou obter um prazer.
mas eu vou ter que fazer alguma coisa que não é muito certa. Que eu sei que não é muito certo, mas não é uma coisa pequena ali. Né, eu vou quebrar uma lei, mas uma coisa menor que todo mundo faz, né? Certo? É disso que nós estamos falando. Sempre há um componente malícia, tá? Né? Ou de algo, não precisa quebrar a lei, pode ser algo simplesmente imoral do ponto de vista dos costumes ou da religião, certo? Para adquirir uma vantagenzinha. Então, sim, nós vamos enganar alguém para tirar o dinheiro dele, dizer que nós vamos vender uma coisa e entregar outra, certo? Bom, sim, a pessoa pode até ter recebido alguma coisa, mas não era o que ela esperava, né? Então, continua assim, ó. Assim, se alguém nos propõe alguma maracutaia, é certo que ganharemos uma grana fácil com isso. Mas não é um mero lucro que está em jogo, pois tal lucro vem atrelado a certo jogo perigoso. Nós podemos enganar alguém, que nós vamos entregar algo, né? Pode ser algum curso, e aí nós entregamos metade do curso, entregamos, né, apenas que vai conter um ensinamento, mas entregamos, sei lá, 15% desse ensinamento. Então, bom, a pessoa que recebe isso pode se sentir ultrajada e aí fazer alguma coisa, a respeito disso. Pode ir atrás de nós, nos colocar na justiça, não sei o quê. Então, há um jogo perigoso nessas seduções. Vamos continuar. O canto de sereia é o que nos faz ignorar o perigo e focar no lucro fácil. Então o canto é esse componente que na nossa mente, ou alma, ou na alma, nos faz só olhar aquele lucro e ignorar o perigo. Justamente é isso que nos engana nesse tipo de caso aqui, né? Ou com uma pessoa que vai para um lugar de má frequentação em busca de prazeres fáceis, certo? Mas ele pode contrair alguma coisa ali que ele não gostaria, certo? Se vocês me entendem. Então, assim, ele está só vendo o prazer fácil, ignorando todos os perigos que, de alguma forma, no fundo da mente dele, ele sabe que existe. Só notamos a besteira que fizemos quando o perigo deixa de ser perigo e se torna fatal realidade. Aí veio o teste positivo em algum tipo de doença, sei lá. O canto da sereia é uma miragem que enfeitiça nossa imaginação para que só veja o lado bom de algo que não é bom. Então, se existe algo que parece bom, ou que até é em algum sentido, mas vem atrelado a algo mal, ele não é um bem. Não é realmente um bem. Então, a relação entre homem e mulher, por exemplo, num casamento é um bem. Certo? Ali ela faz todo sentido, principalmente se todos os rituais que levam a esse casamento foram cumpridos corretamente. Se todos tiveram uma vida mais ou menos ilibada até o casamento e esse rito foi cumprido, bom, ali vai se encontrar um bem na fruição do casamento. Claro, com todas as dificuldades, as responsabilidades que isso atrela, e sim, a vida não é mumuzinho, não estou falando isso, certo? Mas o bem em si do casamento ali está resguardado, quase que certamente. Agora, se nós formos procurar aquele bem em outros lugares, nós não estamos procurando, nós não vamos encontrar um bem, como no casamento, nós vamos encontrar um mal, na verdade, certo? Por mais que, não, mas eu estou vendo, tem uma coisa boa ali, eu quero pegar aquela coisa boa, sim, mas aí o mal vai vir junto, se não na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, em algum momento, aquilo que era só um perigo, que tu até te dava um certo prazer, às vezes algumas pessoas assim, o perigo me dá prazer, aí se torna realidade aquele perigo, e a realidade é fatal. Não há como voltar atrás. Essa imagem, como você vê, é poderosíssima. Estou falando aqui da imagem
das sereias. E convém sempre tê-la em mente para estarmos alertas. E há mais ainda. Na história, duas são as soluções propostas ao problema do canto da sereia, a que todos estamos sujeitos. Se nós entendermos esse canto da sereia, se nós interpretarmos como isso, o jogo de seduções do mundo e em relação à alma do homem, todo mundo passa por isso, todos os dias, inclusive. Vamos continuar. A primeira solução é vedar os ouvidos, como Ulisses faz com os seus marujos. Essa é a solução para nós que somos fracos, muito fracos. Na teologia, chama-se isso de fugir às ocasiões de pecado. Em outras palavras, nem darmos chance para que o canto nos encante. Não ouvir o canto. Então, o que Ulisses faz com os marujos que tem que continuar remando para que o barco progrida e não fique parado ali na situação de perigo? Bom, eles não podem ficar parados simplesmente tapando os ouvidos com as mãos ou coisa assim, ou como o próprio Ulisses, se amarrarem em algum lugar para ouvir o canto em segurança. Não, eles têm que continuar remando. Então, eles recebem então, a cera no ouvido. Eles nem escutam o canto da sereia. Então, isso aí equivale mais ou menos ao que na teologia cristã se chama de fugir às ocasiões de pecado. Não quero correr o risco de cair em algum pecado de luxúria, então não vou nem estar partícipe numa conversa sobre o assunto, porque aí na conversa se anima a minha imaginação, daí ela começa a se mexer e aí eu já estou mais propenso, Se surgir uma ocasião de eu fazer algo de errado, eu vou estar mais propenso a fazer. Então não vou nem participar de uma conversa. Olha, a conversa até então não é ato nenhum, são só palavras, são só sugestões, mas elas podem levar ao preparar o caminho para uma ação, para transformar aquelas palavras em ato. E isso aí, veja como é interessante, porque essa imagem dos marujos com cera no ouvido é uma coisa mais eloquente do que simplesmente falar assim, fuja das ocasiões de pecado. Isso aí é até um pouco, hoje em dia, com o espírito da nossa época, até um pouco contraproducente. As pessoas, o cara quer fugir, ele é fracote, Sim, é verdade, nós somos fracos, mas quem gosta de admitir isso? Talvez uma imagem como a imagem da Odisseia seja melhor, pelo menos ilustrar o que é fugir de ocasiões de pecado. Cara, é tu fugir do canto das sereias. Aí essa ideia ganha uma certa vivacidade maior, se nós somos capazes de ilustrar desse modo. Vocês entendem? Mas tem uma segunda solução. A segunda solução, continua o texto, é só para os verdadeiramente fortes, simbolizados no herói Ulisses. Então Ulisses está numa categoria superior aos seus marujos, Não à toa, ele era um condutor, ele era um rei de Ítaca, ele era um herói de guerra, por mais que tivesse cometido diversos atos muito questionáveis e criticáveis. Mas nesse contexto pagão ele era um herói, digamos assim, os seus feitos nobres sobrepujavam as suas pequenezas, Ulisses quer ouvir o canto das sereias, sem ser arrastado. Ele providencia para ser amarrado ao mastro do navio, a fim de não se deixar levar. Isso indica o homem que está no pleno controle da sua mente e de seus desejos, que os tem bem amarrados. Um ideal que podemos ambicionar, sabendo que é muito difícil. Um ideal que só os santos concretizam. Só os santos concretizam realmente, pessoal? Se vocês forem ver a descrição que um Aristóteles faz na sua ética do homem temperante, do homem corajoso, que diante de todas as situações mais
complicadas da vida, mais complexas, está sempre mais ou menos disposto a agir da maneira correta, se ele é temperante em relação às coisas, não prazer do tato, certo? Seja do sabor, seja do corpo mesmo, do tato, certo? Se ele detém essa virtude, olha, ele consegue se controlar, né? Mas isso aí é meio que um ideal, assim. É um homem normal sem a graça, pelo menos assim, nós cristãos acreditamos, pode-se querer discutir aí, não vou entrar no mérito, certo? Mas sem o auxílio da graça, nós pensamos que é praticamente impossível, tá? Dá para se chegar muito próximo desse ideal de temperança, ou dá para se aproximar do ideal, mas deter esse ideal, só o santo detém, porque na verdade quem detém é Deus que dá, infunde, então, a força real para o santo, digamos, sempre nessas situações conseguir se portar, resistir, porque em muita medida a virtude é resistência, né? Principalmente essas virtudes morais, é resistir a fazer algo, né? Ou ter força para fazer algo que é difícil fazer. Quase sempre essas duas coisas. E o santo é quem tem isso, nós cremos, nós cristãos, com a ajuda da graça, certo? Mas esse é o ideal que Ulisses, ao menos, simboliza na sua pessoa. E é muito curioso, se vocês forem ver a ideia do homem amarrado ao mastro, que escuta sem ser movido o canto das sereias, é muito parecido, ou pelo menos não é tão parecido, mas relembra muito a imagem do Cristo na cruz, certo? É aquele que resistiu a todo, digamos assim, retalhar aquilo que estavam fazendo com ele, resistiu também às tentações, a tudo, e se deixou amarrar à cruz, se prender à cruz, na verdade, ser fixado na cruz com pregos, certo? E ele assim não abriu a boca, não reclamou, não fez nada. Então, claro, não estou dizendo que Ulisses nem se chega a se equiparar ao Cristo, só de que a imagem, curiosamente, talvez até misteriosamente, é similar e sugestiva, certo? Então isso é muito interessante, é muito interessante. Eu só coloco a título de curiosidade para vocês, certo? E assim, vamos terminando o texto assim. Mas uma imagem ideal é sempre, no mínimo, algo que podemos admirar e amar. E o exemplo dessa cena da Odisseia, como dissemos, é um alerta a sempre ter em mente. Então, isso nós sabemos que existem duas possibilidades, né? O homem ideal está no pleno controle dos seus sentimentos, dos seus desejos, das suas vontades, ele poderia ouvir o canto da sereia e permanecer, né, indiferente, digamos assim. Também um tanto o ideal estoico da apatheia é isso, é permanecer indiferente diante dessas seduções. Não é que o homem necessariamente não tivesse nenhuma emoção, poderia ter uma emoção positiva, né, mas ele seria indiferente, apático nesse sentido, sem patos, né? O patos, a paixão, esse desejo dele não se inflamaria diante das seduções, né? Esse ideal também, estoico, também um pouco reflete isso aqui, está aqui, certo, pessoal? Então essa aí é a nossa mensagem de hoje, né? Se gostaram, curtam aí, compartilhem, deixem o seu like, né? E nos vemos numa próxima.